Capítulo 11. Um amigo para mim. Há amigo mais chegado que um irmão. A maioria dos homens com quem converso tem amizades, várias delas, durante o curso de sua vida. Porém, nunca encontraram o amigo especial, o amigo mais chegado que um irmão, assim como o livro de Provérbios descreve. Esses homens são firmes, boas pessoas, mas nessa categoria eles se sentem vazios, porque a vida deles não é marcada por nenhuma amizade assim. Costumava pensar nesse tipo de amizade. Geralmente me perguntava, como a maioria dos homens com quem converso, se tal amigo realmente existe. E se existe, existiria algum para mim? Foi apenas com a idade e a capacidade de olhar para o passado que comecei a entender a real dinâmica da amizade masculina em meio às marés baixas e altas da vida. Fazendo travessuras. Bill foi meu primeiro amigo. Ainda posso visualizar a vizinhança que formou o núcleo da minha vida quando tinha 7 anos de idade, na rua South Center, em Appleton, Wisconsin. Bill vivia do outro lado da rua, 3 casas abaixo da minha. Não me lembro como nos conhecemos, mas Bill tornou-se meu primeiro amigo de verdade. Andávamos de bicicleta ou patins juntos quando não estávamos explorando algum lugar. A casa de Bill ficava na esquina e do outro lado ficava o Riverview Country Club. Era um lugar exclusivo, com campos de golfe bem cuidados. Mas o que nos interessava eram as partes da propriedade que os jogadores de golfe raramente viam, as moitas, os riachos cortando íngremes vales, o rio e a espessa floresta espalhada ao longo de suas margens. Ali estava um mundo contendo tudo o que garotos poderiam desejar. Construíamos cabanas no alto das árvores e brincávamos continuamente por horas. Outros amigos se juntavam a nós e ainda me lembro de nós 5, 2 Bills, 2 Jims e um único Butch, pulando em nossas árvores como se fôssemos Tarzãs. O quê? Nunca brincou de Tarzan? Você não tem ideia da diversão que perdeu. Perto da nossa cabana na árvore havia algumas árvores novas. Nós 5 saltávamos da cabana para as árvores e escalávamos o mais alto que podíamos. Nosso peso curvava a flexível árvore até ela tocar o chão. Então 4 de nós a soltávamos e a árvore chicoteava, carregando o membro final do nosso grupo em uma fantástica e excitante jornada. Olhando para trás agora, percebo que aquilo era uma brincadeira perigosa. Talvez seja por isso que nossos pais não sabiam o que estávamos fazendo. Mas não seria essa a essência da vida para a maioria dos garotos? A emoção do perigo e o espírito de aventura simplesmente aumentam o prazer da atividade. Sou muito agradecido por ter crescido em uma época em que a sociedade ainda via que nadar em uma lagoa proibida ou invadir um clube de golfe privado não eram sinais de delinquência juvenil, mas simplesmente a expressão irracional da infância em toda a sua exuberância. A infantil inabilidade de prever problemas e preveni-los geralmente leva a inesperadas consequências, e eu não fui uma exceção. Por exemplo, sempre que podia, eu pegava rãs no riacho pela trilha de golfe e as levava para casa. Ali as colocava em um aquário improvisado, feito a partir de uma grande cuba de metal, equipada com uma tampa. Com muito orgulho, inspecionava meu reino, contando 14 rãs de vários tamanhos. Mas nunca saberei o quanto minha coleção poderia crescer. Em uma ocasião, me esqueci de fechar a tampa ou, por alguma outra razão, o aquário ficou destampado. Meu pai descobriu sobre a fuga das rãs enquanto descia as escadas no escuro e sentiu o corpo do meu maior e mais amado sapo-boi espremido entre seus dedos. Aquele foi, pelo que me recordo,
um delicado momento entre mim e meu pai e o fim da minha coleção de rãs. Sim, meninos gostam do perigo. Para eles é quase como sal em sua comida, apenas adiciona sabor a qualquer situação. A trilha de golfe era assim para nós. Adorávamos brincar lá e o fato de sermos proibidos de entrar ali era apenas um acréscimo à diversão. Os zeladores do clube frequentemente nos viam e vinham atrás de nós para nos expulsar. Corríamos para nos esconder e logo uma nova brincadeira nascia. Eles eram os inimigos e nós tínhamos que escapar deles. Não sabíamos os nomes desses homens, apenas os apelidamos de Homem do Caminhão e Homem do Trator por causa dos veículos que eles dirigiam. Eles se tornaram os inimigos quase perfeitos, sempre querendo se livrar de nós, mas nunca maliciosos ou assustadores demais para acabar com a diversão. Eu realmente acreditava que eles gostavam de algumas de nossas brincadeiras, como da vez em que invadiram nossa cabana na árvore. Não os notamos até que fosse tarde demais e todos fugimos da árvore e percorremos a trilha pelo desfiladeiro por onde nunca havíamos passado antes. Nosso caminho estava coberto por espinhos, arbustos e aqueles carrapichos que se agarram nas roupas, cabelo ou pegam carona em você. Lembro-me da situação deplorável em que nos encontrávamos quando emergimos no lado oposto do desfiladeiro. Estávamos sujos de lama, cobertos por carrapichos, com as roupas rasgadas e a pele arranhada, enquanto nossos perseguidores do outro lado do desfiladeiro riam sem parar. Eles provavelmente ainda gostam de contar a história e não ficamos ressentidos com a vitória deles. Bill e eu éramos parecidos, tímidos e um pouco retraídos. Mesmo assim, fazíamos muitas travessuras. Porém, eram apenas traquinagens infantis. Íamos para a escola juntos, jogávamos bola e empinávamos pipas, assim como os outros garotos faziam. Fomos amigos íntimos dos 7 aos 14 anos de idade, quando meus pais decidiram se mudar para outra área da cidade. Não mais vi Bill após me mudar. Eu não entendia na época, mas ele havia saído da minha vida, um querido amigo perdido, não por uma briga ou desentendimento, mas pelas circunstâncias. Vrum, vrum. A vida continua, mesmo quando sofremos uma perda. Em nossa nova casa, logo conheci outro jovem da minha idade, que morava no outro lado da rua. Vi Mike pela primeira vez quando ele dava partida em sua moto, uma Honda 175 cilindradas. Isso chamou minha atenção porque eu era o orgulhoso dono de uma Suzuki 150 cilindradas, minha primeira moto. Encontramo-nos certo dia na rua e logo estávamos cruzando as rodovias juntos. Dirigíamos até o Parque Estadual High Cliff e explorávamos todas as estradas. Adorávamos as trilhas sujas do Parque Playman, onde empinávamos nossas motos para ver quem aguentava mais. Éramos aventureiros, juntávamos-nos a 2 outros rapazes que também tinham motocicletas. Dick tinha uma Ducati, uma velha moto grande e barulhenta. Jerry dirigia uma Harley Davidson. Nosso grupo se reunia aos domingos e explorávamos novas partes de um mundo que estava se abrindo para nós, agora que estávamos sobre rodas. Parávamos no Murphy e colocávamos moedas na vitrola automática, bebíamos refrigerante, conversávamos e ocasionalmente paquerávamos as garotas. Mike e eu dirigíamos até a escola juntos, e quando comecei a namorar Sally, ele e eu a encontrávamos na rua e a escoltávamos até a escola. 1960 foi uma época maravilhosa e um cenário real de dias felizes, mas os eventos logo alterariam essa amizade também. Ops! Certo dia, me encontrava preso atrás de uma motorista aprendiz que estava obviamente apavorada e muito hesitante. Eu, como sempre, estava com pressa e colado ao carro dela quando ela pisou no freio
no cruzamento de uma estrada de ferro. Você provavelmente sabe que o breque de pé de uma motocicleta é para frear a roda traseira e o breque de mão é para a dianteira. Bem, enquanto apertava os dois freios, meu pé escorregou do pedal. O pneu dianteiro travou, fui lançado para cima e aterrissei no capô do carro daquela garota. Foi uma sensação estranha. Se ela já estava assustada antes, agora estava aterrorizada. Escapei ileso e graças à melhor construção dos motores naqueles dias, nada foi danificado a não ser alguns arranhões em minha moto. Então, seguimos nosso caminho. Eu estava tremendo, mas fiquei assim apenas por alguns minutos. Afinal, concluí, qualquer um pode sofrer um acidente e fora de casa tudo pode acontecer. Uma outra vez, eu estava novamente apressado e muito próximo de outro veículo, quando um cachorro passou correndo na frente daquele carro. Outra vez tive que frear bruscamente para evitar a colisão, mas minha moto derrapou na estrada molhada e fui forçado a abandoná-la enquanto ela deslizava para debaixo do carro. Segurar no para-choque traseiro foi a única coisa que me impediu de entrar debaixo daquele carro com a moto. Mais uma vez tive sorte, muita sorte. O estrago consistiu em mais alguns arranhões na moto e uns poucos em minha pele. Ambos os acidentes foram, em essência, culpa minha. Apesar disso, a polícia não foi acionada e nenhum pedido de indenização foi registrado. Porém, eles não foram suficientes para abalar minha autoconfiança. Simplesmente resolvi ser mais cuidadoso no futuro. A opinião da minha mãe era diferente e foi exteriorizada em um domingo de manhã, quando eu estava saindo para dar uma volta após me encontrar com os rapazes. Enquanto eu estava me despedindo, ela insistiu. Filho, coloque o capacete. Ah, mãe, fala sério, ninguém usa isso. Coloque o capacete ou me dê as chaves. Sabia que ela estava falando sério, então, relutantemente, eu o coloquei. Cerca de 1 hora depois, eu estava voltando para a cidade com algum tempo de sobra antes de encontrar os rapazes. Então decidi parar em um complexo de escritórios perto da curva, porque havia, atrás do prédio, um maravilhoso lago com peixes. Além disso, eu gostava de observar aquela paisagem serena. Reduzi a velocidade, preparando-me para virar à direita no estacionamento. Eu não sabia, mas não era o único que pensara que aquele era um ótimo dia para um passeio de moto. O fato é que outro motociclista estava vindo rapidamente atrás de mim, planejando me ultrapassar pela direita. Virei em direção ao estacionamento assim que ele chegou ao meu lado e colidimos com um atordoante impacto. Fui arremessado para o ar e atingi o meio-fio de ponta cabeça. Quando pude avaliar minha situação, descobri que havia, mais uma vez, escapado de uma lesão séria, mas meu capacete rachou-se ao meio. Depois desse acidente, minha mãe convenceu-me a vender a moto e comprar um carro. Acabei adquirindo um Chevy Impala 1960, com grandes aerofólios nas laterais. Como eu não mais possuía uma moto, já não me encaixava na turma e não nos víamos muito depois disso. Nunca entendi bem como a perda de uma motocicleta alterou tanto nossa amizade, que acabou definhando-se, mas aconteceu. Conheci Dan na época em que eu trabalhava no posto de gasolina de uma rede, bombeando gasolina e fazendo pequenos concertos. Ele vinha abastecer quando saía do trabalho em uma loja de ferragens e fizemos amizade. Em um dia de outono, perguntou-me se gostaria de caçar cervos com ele. Respondi que a adoraria e assim nasceu uma nova amizade. Destemidos. O lugar em que gostávamos de caçar ficava a 1h30 de distância. Chegar até lá antes do alvorecer significava que teríamos que sair de Appleton por volta das 3h30 da manhã. Saíamos cedo e caçávamos o dia todo, tentando encontrar um bonito cervo macho. Depois,
parávamos em uma lanchonete para saborear alguns sanduíches, batatas fritas e um milkshake antes de voltar para casa. Então fazíamos tudo novamente alguns dias depois. Tornamo-nos o braço direito um do outro. Caçávamos juntos, saíamos juntos com nossas namoradas e participávamos de corridas com nossos carros. Naquela época eu tinha um Pontiac Le Mans conversível e Dan uma Dodge Charger 440 com marcha M-Hertz. Aqueles eram carros potentes e éramos jovens, imprudentes e livres. Logo, Tom uniu-se ao grupo com seu Pontiac Grand Prix. Era um modelo 421 com três carburadores e era um carro muito veloz. A verdade é que ninguém podia alcançá-lo. Certa vez, eu e Tom apostamos corrida com alguém que estava em um Mustang 390, com um carburador de 4 cilindros. Atingimos a velocidade de 225 km por hora e os fizemos comer poeira. Impulsionados pela ilusão da imortalidade juvenil, éramos valentões incorrigíveis. Uma vez apostamos corrida de Shawano até Appleton, Wisconsin, quase 72 quilômetros de distância. O perdedor pagaria bebidas para todos. Eu tinha o carro mais lento do trio, mas estava determinado a ganhar. Ultrapassei quase 40 carros de uma só vez a 160 km por hora. Mal avistei a polícia estadual no meio da fila, mas eles desejavam viver e não ousaram me seguir. Eu tinha tudo o que poderia desejar: 2 bons amigos, um carro veloz e uma bela namorada. Então o ensino médio chegou ao fim e todos tínhamos que crescer. Fui para a faculdade. Dan se tornou eletricista aprendiz em uma fundição e Tom alistou-se no exército. Nunca nos vimos de verdade depois disso. De vez em quando nossos caminhos se cruzavam, mas a universidade pôs fim a todas aquelas amizades. Mais uma vez eu me perguntei por que isso havia acontecido, mas não por muito tempo. Bum! Na faculdade tornei-me amigo dos meus colegas de quarto e nos unimos para alugar uma casa com 4 dormitórios. Asseguro-lhe que se você nunca viveu com 4 universitários, se nunca tentou cozinhar, limpar e lavar roupas com 4 colegas, você perdeu uma lição para a vida inteira. Nunca era monótono nem chato. Uma noite, nós 4, Tom, John, Lynn e eu, paramos para um pequeno refresco no caminho para casa. Mas acabamos passando dos limites e bebemos outras coisas além de refrescos. Compramos algumas pizzas congeladas. Sendo eu o líder da casa, liguei o forno, mas não tive tempo de acendê-lo. Em vez disso, subi rapidamente as escadas até o banheiro. Cerca de 5 minutos depois, notei o cheiro forte de gás. John, gritei, acenda o forno! Bem, o que ouvi em seguida foi um grande BUM! A casa inteira sacudiu com o impacto e desci correndo para ver se John havia sido atirado contra a parede oposta ao forno. Por milagre, ele não ficou gravemente ferido. Seu cabelo estava um pouco chamuscado por causa das chamas e ele estava confuso. O forno tinha sido uma bomba, esperando que algum azarado o acionasse, e o fato de que ele havia escapado ileso parecia impossível e, consequentemente, engraçado, pelo menos para o nosso estado de embriaguez. Rindo, nós o ajudamos a colocar as pizzas no forno enquanto tomávamos outra cerveja. Quando estavam prontas, nos sentamos para nosso banquete. Mas aquelas eram as piores pizzas que eu já havia comido. Todos também acharam. Levou tempo para percebermos que, após sua experiência de quase morte, John havia se esquecido de remover a embalagem plástica antes de colocá-las para assar. Esses foram os meus amigos durante aqueles maravilhosos anos na faculdade. Os 3 assistiram ao meu casamento em 1972.
Fui o primeiro do grupo a me casar. Então nos formamos e praticamente não nos vimos mais depois disso. Com o passar do tempo, John e Lynn também se casaram. Tom não se casou e morreu tragicamente 15 anos depois. Sabe, sempre que nos encontramos, recordamos aqueles dias gloriosos. Recordamos nossas histórias e aventuras favoritas. Rimos muito de tudo o que passamos juntos. Lamentamos nossas perdas, especialmente por Tom. E no fim, percebemos que dividimos momentos muito especiais juntos, um período único em nossa vida durante o qual nosso coração batia como um só. Porém, a vida seguiu em frente e nós também. Iniciamos capítulos diferentes, nos quais não mais nos encaixávamos perfeitamente na vida uns dos outros. Nenhuma amizade duradoura? Eu costumava pensar, por que esses relacionamentos não duraram? Por que nenhum daqueles amigos ficaram próximos de mim para sempre? Todas as minhas amizades pareciam ser transitórias e comecei a perguntar sobre isso para meus irmãos, pais, parentes, colegas de trabalho e amigos. Todos eles também contaram histórias de vínculos e depois de separação. Todos tinham lembranças carinhosas, mas raramente um vínculo profundo e duradouro. Claro, na maioria dos casos, ainda nos consideramos amigos, ainda trocamos cartões de Natal ou de aniversário, ainda ficamos felizes com uma chance para nos encontrar ou um raro telefonema. Mas cada um de nós seguiu em frente, trocou de emprego, de interesses, hobbies e até de crenças. E ao fazermos isso, deixamos nossos antigos hábitos e nos apegamos a coisas novas. De alguma forma, sem ao menos ter consciência, a velha camaradagem se foi e surgiram novos relacionamentos. Seria quase impossível manter todos os vínculos que você teve o privilégio de desenvolver de sua infância para a frente. Isso não é uma desculpa pelas amizades perdidas, mas é a constatação de que precisamos de muito tempo para investir em nossas amizades. Jesus teve 12 amigos que eram mais próximos dele que a maioria, mas entre eles apenas Pedro, Tiago e João eram verdadeiramente seus melhores amigos. Parece que até nosso Senhor, enquanto viveu entre nós, não pôde manter 12 melhores amigos. Ao olhar para o passado, estes eram os rapazes que eu contava como amigos, meus companheiros de infância, Bill, Butch, Jimmy e Bill. Meus parceiros de motocicleta, Mike, Dick, Jerry. Meus braços direitos no ensino médio, Dave e Tom. Meus colegas de quarto, John, Tom e Lynn. São 12 ao todo, sem mencionar todos os garotos com quem fazia amizade casualmente nos escoteiros, nos esportes e na escola. E não vamos esquecer da meia dúzia de garotas que namorei antes de Sally. Mas esses foram apenas os amigos da minha juventude. Depois vieram Paul e Ethel, pessoas maravilhosas que me levaram até a Bíblia. Minha vida mudou quando conheci Deus e abandonei festas e bebidas, e me relacionei com um novo e interessante grupo de pessoas. Havia Gary, que se tornou meu parceiro de caça e acampamento, e vários casais, Mike e Annette, Tom e Lana, Chuck e Mary, assim como Bill e Eleanor. Vários pastores se tornaram bons amigos, Bob, Tim, Dan, Vern e Jerry. Mas como conseguiria manter amizade próxima com quase 50 pessoas espalhadas por todo o país? Levados pelo vento. Então, para onde tudo isso irá me levar? Simplesmente descobri que há 3 tipos básicos de amigos. Primeiro, há o amigo de estação, tipo Bill, meu primeiro melhor amigo. Éramos colegas de vizinhança enquanto vivemos perto. Meus amigos da faculdade foram amigos de estação. Aproveitamos a estação, o período da vida que nos uniu. Esse tipo de amigo não é ruim. É formado por pessoas legais, pessoas boas.
mas a vida muda, amigos mudam e você segue em frente. Isso não diminui as pessoas com quem você fez amizade. Realmente não, porque sua vida, de alguma forma, foi enriquecida e modelada por essas pessoas. Elas viveram com você essa estação da vida e você carrega em seu ser não apenas as lembranças, mas a própria essência das coisas que ganhou, aprendeu e experimentou com elas ou através delas. Segundo, existem amigos por uma razão. Meu amigo de motociclismo, Mike, era esse tipo de amigo. Nosso interesse comum nos uniu. Hoje, duvido que qualquer um de nós ainda esteja cruzando as estradas do Parque Estadual High Cliff. O motivo que nos uniu já não existe mais. O mesmo vale para Dave e Tom, com nossos carros potentes. Nenhum de nós sai por aí perseguindo garotas e se embebedando. Ainda vejo Tom de vez em quando. Ele possui sua própria frota de carros. Quando nos encontramos, relembramos o passado e saímos para comer. Ainda trocamos cartões de Natal e ele ainda é uma pessoa muito querida e, em certo aspecto, um amigo. Mas, em geral, a razão que nos levou a ser amigos chegou ao fim e novas amizades foram formadas. Cada um de nós é como uma praia esculpida pela mudança das marés, tempestades e ventos. Cada mudança, não importa quão pequena, altera a nossa paisagem ano após ano, até que grandes mudanças podem ser vistas. Refletindo sobre as estações ou motivos para minhas amizades, meu coração é aquecido por todas as influências que os amigos tiveram em minha vida. Alguns me tornaram uma pessoa melhor, outros me envolveram em problemas, alguns me viram em um período de crescimento, outros apenas estavam lá, na mesma hora e nas mesmas transições da vida, e todos fomos abençoados mutuamente por termos caminhado por um tempo juntos. Aprendi, ainda que um pouco tarde, que podemos saborear cada estado, cada onda, cada jornada da vida, sendo que podemos chamar de amigo toda pessoa que entrou em nossa vida. Meu desejo mais profundo. Mas e aquele amigo especial? Aquele que a Bíblia descreve como mais chegado que um irmão? Um amigo que ama em todo o tempo, que está ao meu lado nos momentos de adversidade e triunfo, cuja amizade não pode ser modificada por nenhuma circunstância? Alguém cujo coração está em harmonia com o meu e não está em minha vida apenas por algum interesse ou estação? Alguém que está sempre perto, que se importa independentemente de onde eu viva ou trabalhe? Alguém que é meu amigo tão próximo que é até mais chegado que um irmão? Eu costumava me perguntar se um dia encontraria um amigo mais chegado que um irmão. E não o encontrei até a 4ª década de minha vida. Para a maioria de nós, esse desejo por um amigo eterno permanece sendo um sonho ilusório e irrealizado. Até nosso Senhor e Salvador descobriu, durante sua provação, que não apenas seus amigos se esqueceram dele, mas até um dos mais próximos, Pedro, o negou. No fim, ele ficou sozinho. Não fique chocado ou pasmado se no fim de sua vida não houver nenhum amigo que lhe seja mais próximo que um irmão. Jesus, João Batista, Elias, Daniel, Isaías, Jeremias, Moisés e José, nenhum deles tem alguma história de um amigo assim? Mas uma minoria encontrou tais amigos. Paulo tinha Lucas, que mesmo quando estava na prisão, sempre estava cuidando de seu bem-estar e saúde. Davi tinha Jonatas, que abdicou de sua coroa e um futuro de glórias por ele. Nos tempos modernos, Lutero tinha Melanchthon e John Wesley tinha seu irmão Charles. Seremos todos verdadeiramente afortunados se encontrarmos o mesmo. Examinando minha vida enquanto escrevo este capítulo, devo dizer que Sally é a minha companheira mais íntima. Digo isso não por causa de algum princípio que diga que a esposa deve ser a companheira mais próxima do marido.
mas digo com base na realidade. Eu estaria disposto a morrer por ela, sem pensar duas vezes. Mesmo assim, ainda permanece no coração humano, pelo menos no meu, o desejo de ter alguém com quem possa partilhar meus sentimentos, propósitos, decisões e desejos. Alguém que ajude a direcionar minha vida, um amigo. Alma gêmea. Quando me mudei para as montanhas, deixei para trás tudo o que conhecia, inclusive meus amigos. Não tinha grandes expectativas de encontrar o amigo verdadeiro e fiel na pouco povoada North Fork. Contudo, se havia aprendido algo sobre o Senhor que eu servia, era que Ele é o Deus do impossível. Em sua grande sabedoria, Ele trouxe um amigo para a minha vida e assim trouxe-me uma amizade que era tão realizadora em aspectos tão diferentes que se tornou uma experiência única em minha vida. Esse homem tinha para a sua família os mesmos objetivos que eu para a minha. Suas lutas pessoais e fracassos eram parecidos com os meus. Juntos podíamos falar sobre coisas que ninguém mais entenderia, de batalhas espirituais que ninguém que conhecíamos enfrentava. Poderíamos nos divertir juntos e experimentar grandes aventuras, algumas repletas de perigos, como da vez em que meu amigo quase morreu em uma encosta da montanha, ou da vez em que estávamos com hipotermia severa após um acidente de canoagem em águas gélidas. Tais coisas seriam suficientes para unir nosso coração. Com o tempo também começamos a trabalhar juntos, ensinar outros sobre as mesmas coisas que havíamos aprendido enquanto trabalhávamos para restaurar nosso casamento e nossa família. Não significa que havia uma harmonia perfeita entre nós, ou que tínhamos a mesma visão, porque com certeza não tínhamos o mesmo ponto de vista em todas as áreas. De fato, seria muito incomum encontrar alguém com quem estivéssemos sempre de acordo em todos os assuntos. Por isso, decidimos conceder liberdade um ao outro para seguir a Deus como sua consciência mandava. E por muitos anos trabalhamos juntos, nos socializamos e, acima de tudo, crescemos juntos, enquanto nos encorajávamos em nossa caminhada individual com Deus. Enquanto fazíamos coisas juntos, nossas famílias se depararam com áreas em que sempre havia divergências de opinião. Não em áreas relacionadas à salvação, mas naquelas que envolvem a aplicação prática e cotidiana do cristianismo no lar e na sociedade. Por exemplo, minha família gostava de ler uma coleção de histórias sobre a natureza. Descobrimos que elas eram boas e construtivas. Ficamos um pouco surpresos quando a família do meu amigo as desaprovou, porque o autor usava personificação para retratar as personalidades dos animais das histórias. Não estou aqui para debater o que é certo e errado sobre o tema, mas para eles isso era um problema. Não concordávamos nisso e em meia dúzia de outros temas. Pensamentos perturbadores. Pequenas agitações e desentendimentos começaram a surgir e minha tendência natural foi pensar que meu amigo era muito rígido e conservador, enquanto ele me via como muito liberal e transigente. Quase imperceptivelmente, as atitudes mudaram. Ele não conseguia entender por que não achava suas observações válidas e vice-versa. De repente, uma pequena semente de dúvida e preocupação em relação ao outro e seu crescimento espiritual brotou. Quando isso acontece em relação a um tema e depois a outro, os amigos começam a se encontrar com menos frequência e, quando se veem, é sob uma sombra de preocupação de que podem entrar em mais um conflito. Acredito que é possível para cristãos sinceros terem opiniões diferentes sobre um tema e ainda assim continuarem sendo cristãos sinceros. Entretanto, não creio que nenhum de nós tenha o direito ou dever de impor ao outro o que deveria ou não fazer quando o assunto não for a salvação.
Além disso, esses conflitos surgem em círculos cristãos sobre quase todas as áreas da vida: vestuário, entretenimento, comida, versões bíblicas, teologia, filosofia, pregação, estilo de adoração, música e até decoração. A solução para uma situação assim é não condenar o outro. Antes, precisamos passar tempo suficiente uns com os outros, dando liberdade suficiente para discordar de tópicos que não têm que ver com princípios. Precisamos de tempo para amadurecermos em nossas opiniões próprias e conhecimentos sobre os temas, lembrando-nos dos valores que compartilhamos e dos ideais que nos uniram. Quando isso acontece, podemos, mais uma vez, nos encorajar e deixar com Deus as áreas em que não concordamos. Nessa época, porém, nosso relacionamento com esse amigo estava cada vez mais desgastado pelos conflitos insignificantes e precisávamos de mais tempo a sós. Mas as exigências de um ministério em expansão limitavam cada vez mais esse tempo. Quando nos reuníamos, os negócios exigiam atenção e desapareceu a amizade espontânea e casual que havíamos desfrutado por tantos anos. Conflitos estavam presentes, apesar das aparências. Erramos em reprimi-los e não expressá-los. Cometemos o grave erro de deixá-los mal resolvidos, talvez torcendo para que se resolvessem sozinhos. Amigo ou inimigo? Ironicamente, a represa se rompeu em uma área com a qual muitos têm lutado: a autoridade final sobre nossos jovens ao escolherem um parceiro para a vida. Uns acreditam que, após aconselhá-los e ensiná-los, eles estão livres diante de Deus e dos homens para decidir com quem e quando devem se casar. Outros acreditam que, sem a permissão total dos pais, eles não têm liberdade para se casar. Independentemente de nossas posições quanto a essa delicada questão, o resultado foi que as atitudes, abordagens e ações tomadas desencadearam a inundação de mágoas e tristezas que afogaram nossa amizade. Uma vez que um lado ou outro já tenha se posicionado, o caminho está preparado para que entrem o orgulho da opinião e os ciúmes da influência. Esses patifes geralmente se encarregam do golpe final na amizade. É impossível avaliar os motivos do meu amigo e não tenho a pretensão de dizer que entendo completamente seus motivos e ações. Direi apenas que ele, em parceria com alguns outros, agiram de uma forma que julguei extremamente ofensiva para mim e minha família, assim como uma violação da regra áurea dos relacionamentos que diz: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Muitas pessoas têm me perguntado detalhes sobre os atos do meu amigo e tenho me recusado a responder. Declaro apenas que aqueles que precisam saber e estão envolvidos na situação já conhecem os fatos. Acho que meu amigo agiu do modo que achou melhor, conforme sua perspectiva. Entretanto, minha opinião sobre seu comportamento é outro assunto. Por enquanto, só posso especular sobre seus motivos. Sei o que passei e suas atitudes foram, para mim, uma traição monstruosa de tudo aquilo que um dia havíamos considerado valioso. Meu amigo, meu confidente e parceiro no ministério me decepcionou. Ele pode ter achado que não tinha escolha, nenhuma opção. Talvez tenha pensado que estava fazendo apenas o que era certo aos seus olhos. Todavia, para mim, suas ações liquidaram nosso relacionamento. Ele distorceu os princípios de liberdade religiosa e individualidade que eu considerava preciosos e deu a entender que eu estava apostatado. Ele, que um dia ficou do meu lado, tornou-se meu acusador. Meu melhor amigo tornou-se meu inimigo. Não há palavras para transmitir a tristeza dessa situação. Os sentimentos de mágoa que corroem a alma humana são tão opressivos que são capazes de fazer alguém adoecer fisicamente.
Creio que alguns de vocês compreendem não apenas a sua própria angústia, mas também a minha. Se passou por isso, você entende. A vida nem sempre é justa. Moisés teve seus traidores como Corá, Datã e Abirão, além de seus próprios irmãos queridos. José foi traído e vendido por seus irmãos e Jesus teve seu Judas. Se já passou por isso, você está em boa companhia. Entretanto, comecei a ver que Deus pode reverter qualquer situação para o bem, não importa o quanto ela seja triste. Foi isso que Ele fez por mim durante essa fase sombria da minha vida. Em minha angústia, tarde da noite, escrevi este poema enquanto abria meu coração para Deus. Sem nenhum amigo? Senhor, Tu me chamaste e eu vim. Tu disseste, deixe sua terra natal por mim, seus negócios e seus amigos. Eu disse, Senhor, ficarei sem nenhum amigo. Senhor, Tu disseste, faça-me o Senhor da sua vida, o centro de seu casamento, o núcleo de sua família. Sim, Senhor, mas e um amigo para mim? Senhor, Tu me chamaste para partilhar as boas novas aos outros, para trazê-los para dentro da minha casa, para instruí-los em suas jornadas, para ajudar Teu povo a crescer. Sim, Senhor, mas não tenho nenhum amigo. Senhor, Tu me pediste para deixar minha montanha solitária, dar minha vida ao Teu povo, pregar Tua mensagem, restaurar Tuas multidões. Mas, Senhor, ainda não tenho um amigo. Senhor, Teu programa tem funcionado, Teu povo está retornando, casamentos estão sendo restaurados, famílias estão respondendo, mas, Senhor, por que não tenho nenhum amigo? Jim, eu fiz sozinho todo o trabalho difícil. Não houve ninguém ao meu lado. Curei os doentes, abri os olhos dos cegos, restaurei os leprosos e libertei os cativos. E me perguntei se não haveria ninguém por mim. Mas, Senhor, não há nenhum amigo para mim? Jim, poderia ser eu? Luz na escuridão. Trouxe-me muito conforto saber que o Senhor seria meu amigo para sempre, que nunca me descartaria nem desapontaria. Mas Deus não parou por aí, Ele seguiu em frente e providenciou a pessoa ideal que eu precisava no momento. Esse amigo conhecia todos os envolvidos, compreendia as circunstâncias, e quando liguei, ele veio. Esteve ao meu lado quando me julgavam e criticavam, e ficou comigo quando os outros me abandonaram. Ele via além das fofocas, insinuações, informações erradas, rumores e falsas suposições. Tornou-se uma verdadeira alma gêmea. Exatamente quando eu estava agradecendo ao Senhor por aquele amigo, Ele me enviou 10 homens para me apoiar naquela hora de crise. Eles se aliaram a mim quando as coisas pareciam ser amedrontadoras. Quando, sob qualquer avaliação humana, tais ligações apenas lhes trariam possíveis censuras. Ao agir assim, eles muito me ensinaram sobre amizade, sobre apoio nos bons e maus momentos, sobre estar ao lado e ponto final. O sincero de coração se sobressai em meio à escuridão, exatamente como o falso mostra suas verdadeiras cores. Entendi que Deus estava permitindo que minha vida e amizades fossem passadas pelo crisol da adversidade. E nesses homens encontrei amigos com os quais poderia expor minha alma, e eles me apoiariam em cooperação com meu Senhor e Salvador. Meus novos amigos me ajudaram, mas não atacando meu ex-amigo. Na verdade, todos eles aconselharam contra essa prática, porque eram homens de princípios. Sua lealdade era inquestionável, mas me fizeram saber quando achavam que eu estava errado.
Eles se entregaram generosamente enquanto carregavam comigo meu fardo de dor. Foram corajosos diante da aparente derrota, sensíveis e não tiveram medo de se expor. Suas demonstrações de afeto foram como um bálsamo reparador para mim. Acima de tudo, eles tinham os mesmos valores que eu. Esses 10 homens provaram ser merecedores da minha confiança e afeição. Também descobri em meus filhos Matthew e Andrew, agora homens formados, uma fonte inexaurível de inspiração e coragem. Apesar dos ataques dirigidos à minha pessoa, eles nunca buscaram vingança nem entraram naquela briga. A melhor coisa da pior forma. Quando escrevi este livro, mais de 4 anos haviam se passado, desde que aquela amizade se dissolvera. Recentemente me pediram que resumisse essa época tenebrosa da minha vida. Posso dizer honestamente que essa foi a melhor coisa que já aconteceu em minha vida, embora da pior forma possível. O diabo se infiltrou entre nós, mas Deus usou aquela experiência para o bem. Experiências como essa ou elevam alguém a Cristo ou o esmagam. Quando Deus permite que essas chamas de sofrimento façam seu trabalho, elas eliminam as impurezas do caráter e o refinam como ouro. Cristo foi traído 2 vezes na noite em que foi preso e levado a julgamento. Uma vez por Judas e outra por Pedro. O coração do Mestre estava cheio de amor por esses 2 homens. Como ele poderia desistir deles? Um deles destruiu para sempre a possibilidade de reconciliação, pois se enforcou. O outro foi restaurado aos laços mais íntimos da amizade. Essa restauração ainda pode acontecer hoje. Então espero que aconteça de alguma forma, em algum momento, em relação a essa amizade que perdi. Espero um dia dizer que chegamos a ser amigos novamente. Dedico este capítulo àquele que foi um amigo para mim, e se ele estiver disposto, poderá ser novamente.